Então, galera, a gente viu na nossa aula online sobre substâncias, né? Substância pura e mistura. E a mistura pode ser homogênea e heterogênea, tá? A gente viu que a mistura homogênea, ela forma apenas uma fase. Ou seja, quando você mistura água mais sal, você praticamente só vê a água, não é? Quando você mistura, quando você vê o soro fisiológico, você vê apenas a água, mas na verdade ali é água, açúcar, sal. Então, ali a gente pode denominar mistura homogênea, porque eu tenho mais de uma substância, né? Água, sal, açúcar, no caso do soro, né? A gente tem mais de uma substância, mas a gente só vê uma fase, vê uma coisa, tá? Lembrar que fase não é a mesma coisa que componente, tá? Porque você pode ter uma mistura heterogênea. A mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea? Quando você vê mais de uma coisa, quando você vê mais de uma fase. Lembra, eu mostrei o copinho com óleo, com água. Você consegue ver o óleo, a água e a pedra, não é? Então, eu tenho mais de uma fase. Quando eu tenho mais de uma fase, quando eu tenho mais de uma coisa visual, então ali é uma mistura heterogênea. Mas eu posso ter, por exemplo, água, gelo e areia, tá? Água, gelo e areia vai formar uma mistura heterogênea com 3 fases. E você vê o gelo, você vê a água e você vê a areia. Mas, apesar de ter 3 fases, vai ter o quê? 2 componentes, não é verdade? Lembra? E a água e o gelo é o mesmo componente. É feito da mesma substância, não é? E a areia é outro componente. Então, eu vou ter 3 fases e 2 componentes. Não esqueçam disso, ok? Quando a gente fala de mistura, a gente também fala de um detalhezinho chamado soluto e o solvente, tá? O solvente geralmente é o que está em maior quantidade e o soluto é o que está em menor quantidade. Vamos entender. O soluto, e é considerado o dispersor, pode ser definido como a substância dissolvida, ou seja, a que se distribui no interior de outra substância. Para você que não entendeu esses termos, deixa eu explicar. Dispersor é o que? É quando você pega, por exemplo, uma colher de sal e coloca na água. E vai acontecer. O sal, ele é o soluto. Eu vou colocar na água e é o solvente, tá? Então, o que vai acontecer? O sal, ele vai se distribuir na água inteira. Ele vai dispersar na água inteira, ok? Então, observe que o termo dissolver não é a mesma coisa que derreter, tá? Às vezes você usa erroneamente. Quando vê alguém todo se desmanchando, meu Deus, ele tá se dissolvendo. Não é. Ali ele tá derretendo, tá? Ok? Agora, dissolver é quando eu coloco um soluto dentro de um solvente. O solvente, na verdade, é o que vai distribuir o soluto dentro. E o que é considerado, quando você vai estudar sobre a água em ciências, tem um termo, ele fala assim, solvente universal. Ou seja, porque a água é capaz de dissolver praticamente todo o soluto, tá? Qualquer coisa é capaz de dissolver na água. Não todas, mas a maioria é. Por isso é chamado de solvente universal. Então, galerinha, cuidado com os termos de dissolver, derreter, e não é a mesma coisa, tá? A gente vai entrar também no método de separação de mistura. A gente viu que a gente pode misturar, mas será que dá para separar o que a gente misturou? Por exemplo, quando eu jogo água e sal, será que é possível eu tirar o sal dessa água? Será que é possível eu pegar uma água, será que é possível separar água e sal
colocar separados novamente, a gente vai ver e é possível. Mas tem um detalhe. As separações de mistura, cada método vai depender do tipo de mistura, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Olha só, a filtração, a primeira separação de mistura é um processo conhecido. Toda casa tem um filtro de água. Pode observar. Toda casa tem ar-condicionado. Se não tiver, você conhece um local e tem ar-condicionado. Todos eles funcionam como filtrador, tá? A filtração, ele vai servir para que tipo de mistura? Para mistura heterogênea. Para quem não lembra que a mistura heterogênea é aquela que você vê mais de uma fase, tá? Então, filtração só vai servir para mistura heterogênea. Ou mistura de sólido líquido, como areia e água, ou gás e sólido, como o ar, a poeira do ar, não é? Então, o ar, ele passa pela câmara de filtração dentro do ar-condicionado para poder entrar no seu quarto, na sala de aula, ok? Existem dois tipos de filtração. A gente tem uma filtração comum e a filtração a vácuo. Os dois têm o mesmo conceito. E vai diferenciar a rapidez de um e a rapidez... É a velocidade, na verdade. Tem uma interferência motoqueira aqui, ó. Eu não sei se é uma moto, um trem, um avião, sei lá. Um voador, né? Ninguém sabe. Olha só. A filtração comum é a simples passagem da mistura por um funil. Então, toda vez na questão aparecer, usou um filtro, ali tá ocorrendo em método filtração, tá? Para você filtrar a água, para você filtrar o ar, é filtro, ok? Olha só, eu quero que vocês anotem uma coisinha aí, para você não se confundir. Quando vão fazer café, aquele café é coado, e usa o coador é uma espécie de filtro, tá? Ali, a gente não tem só o método da filtração. A gente tem o método da extração. Grava isso, galera. Professora, extração. Vem de extrair. Olha só, quando você coloca o pó de café na água quente, a água quente vai extrair o que tiver o café. Aí depois você vai o quê? Você vai coar, né? Coar é o filtrar o café. Na verdade, você vai tirar ele pó para ficar só e você extraiu do café. Tá entendendo? Então, há dois processos que ocorrem quando você vai fazer o café. É a filtração, a extração e depois a filtração para tirar aquela parte daquele pó. Não é isso? Também acontece também naquele chimarrão. Quem já viu, quem já tomou, quem já viu como é que funciona, o chimarrão, na verdade, é uma água quente, ele coloca uma erva. Então, essa água quente, ela vai extrair da erva, ok? Extraindo da erva, aí a pessoa toma e nem funciona um chá. O chazinho, então ali é uma extração, ok? Cuidado com esses termos. Observa a figura e a utilização de um filtro. Gente, filtração só é para mistura heterogênea, não esqueça, tá? A filtração a vácuo, na verdade, é uma filtração mais rápida. Ela é mais rápida. Como o próprio nome fala, é vácuo, utiliza um sistema a vácuo, é um sistema de baixa pressão e vai ser mais rápido. Se vocês quiserem entender essa questão de pressão, baixa pressão, é como funciona o desentupidor de pia. Ele diminui a pressão, por isso que consegue desentupir uma pia. Ou então, por exemplo, quando você tá na pia, né, enche a pia, aí você vai tirar ela tampinha, né, pra água escorrer. Se você colocar a mão, você vai ver e murcha, não é? E puxa, a pressão, há uma diferença de pressão, tá? Mas é o mesmo funcionamento do filtro. A única diferença é apenas que uma é mais rápida que a outra, ok? Observando um detalhe, a gente viu no início do ano, claro, faz um tempinho, né, a gente viu com relação às vidrarias de laboratório, não é? Então, uma das vidrarias responsáveis pela filtração a vácuo é o chamado funil de Buchner, tá? Esse funil de Buchner, ele vai acelerar a filtração, ok?
Seguindo a imagem aí, ó, mostrando, ó, esse aí é o filtro a vácuo. Aqui você tem o filtro de Butler, tem o que tá assado e a mangueirinha puxando, tá? Essa mangueirinha vai puxar a pressão de dentro e vai facilitar a filtração a vácuo e vai ocasionar a velocidade da filtração. Os próximos métodos e também para mistura heterogênea é decantação, sedimentação, sifonação e centrifugação. É umas palavrinhas que a gente já viu. Pelo menos centrifugadora. Lá na máquina de lavar tem lá um mecanismo chamado centrifugadora. Para IEF, você vai já entender, tá? A decantação, todos esses processos se baseiam em um único princípio: a diferença de densidade. Então vai ter algo mais pesado e vai ficar embaixo, e algo mais leve e vai ficar em cima, ok? Então, ó, esse tipo de separação inicia-se aonde? Na sedimentação. Ok, você vai deixar lá esperando. Você deixa esperando, tá?